Bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Vou trazer para vocês aí muito conteúdo para que vocês tenham insights de aplicabilidade imediata. Vocês gostam disso? E a gente vai falar exatamente sobre o que, gente? Vamos falar um pouquinho sobre resiliência que gera resultado. Quem gosta de gerar resultado aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem não levantou pode sair da sala então, hein? Ó, brincadeiras à parte. Já fala para quem está do lado aí, confia nela que vai dar bom. Confia que vai dar bom, hein? A mente campeã por trás do sucesso da sua empresa. Gente, quando nós estamos falando de mente campeã, eu vou trazer para vocês hoje aqui alguns momentos da minha vida que vocês já vão ter insights. Então quem quiser anote, porque depois vocês vão reclamar e falar assim: o que ela falou mesmo naquele dia que eu poderia colocar em prática hoje na minha empresa? Tá bom? Então anotem, gente. Mas pensando aí na questão empresarial, o que a gente entende de resiliência? Olha que interessante. Capacidade individual e coletiva, porque a gente está falando de uma comunidade, de absorver o impacto, aprender rápido e voltar a performar em alto nível, ainda melhor do que antes. Ou seja, se ficar difícil, a gente fica mais forte. Se ficar difícil, a gente fica mais... Não é discurso bonito isso, tá, gente? É resultado entregue, problema resolvido e equipe que mantém a cabeça fria quando o cenário te desafia. Vai muito além de inteligência emocional. Foi interessante que o Daniel falou da questão de Customer Experience, qualidade de atendimento. Acabei de treinar recentemente 750 colaboradores do CIE para qualidade de atendimento. Por quê? O cliente, ele não está pensando no preço, gente. Ele está pensando o que você faz que só você faz. Porque aí você não tem concorrência. Faz sentido? Você se torna referência para a sua concorrência. E para isso você precisa ter resiliência. Por quê? Não dá para desistir. É ou não é? Quantos aqui tem empresa? Deixa eu ver. E olha que interessante. Eu fico muito feliz de olhar para cada um de vocês. Vocês vão ver que eu vou me aproximar um pouquinho também aí. E entender que vocês são responsáveis diretamente por mais de 13 mil vidas. Pensa indiretamente as famílias dessas pessoas. Ou seja, pensa qual é o impacto positivo que vocês podem gerar na vida de cada um deles. Essa é a pergunta que vocês têm que se fazer todas as noites antes de colocar a cabeça no travesseiro. Hoje eu fui o exemplo do mundo que eu quero viver, atuando onde eu estou atuando. Quantos de vocês já pensaram em desistir? Quase todo dia, né, gente? Então, quando a gente fala aqui de resiliência, pensa o seguinte: é uma resiliência que gera resultado. Amei que o Daniel falou. Quem aí já conhece McDonald's? Deixa eu ver, quantos já conhecem McDonald's? Show! Olha que interessante. Eu venho de um bairro de periferia. Eu cresci em bairro de periferia. Alguém aqui já assistiu da Atena? Show! Eu assistia todos os dias ao vivo. Vê na tela! Sai na rua que você já vai ver. Foi assim, gente. Então, quando eu tinha 9 anos, eu tive a oportunidade, lá com as crianças do bairro, da vizinha, levar a gente para uma inauguração de um restaurante lá em São Bernardo, uma lanchonete. E quando eu entrei nessa lanchonete, eu olhei um quadro na parede e falei assim: meu sonho é trabalhar aqui. Gente, 9 anos, mas peraí, vamos combinar. O Daniel já contou metade da minha vida aqui. Ou seja, vocês já entenderam que não tinha TikTok na época, né? Direto do túnel do tempo. 9 anos. Só que eu fiquei com isso na cabeça, porque não dava para arrumar emprego naquela época. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Ambiente influencia? E vocês têm 3 alternativas. Ou vocês vão ser engolidos pelo ambiente, ou vocês vão sair do ambiente, ou vocês mudam o ambiente. Dentro desse crescimento que eu tive neste bairro, com 14 anos, eu fiquei com aquilo na cabeça que eu queria trabalhar lá naquela empresa.
Por quê? Eu poderia ser engolida pelo ambiente. E com 14 anos, gente, acreditem, foi a época que eu mais fui em enterro na minha vida, porque eu perdi muitos amigos por causa da criminalidade. E aquilo me marcou e me deu força para entender que eu poderia mudar o ambiente. Será que é por isso que hoje eu entro nessas empresas? E aí, gente, o que aconteceu? Eu fiquei com aquilo na cabeça e fui lá naquela lanchonete, pedi emprego. O que eles fizeram? Não, você é muito nova. Mas eu sou brasileira, né, gente? Não desisto nunca. E aí esperei até os 16 anos. Por quê? Eu sabia que se eu arrumasse um emprego, eu não seria engolida pelo ambiente. 16 anos, cheguei lá, naquela lanchonete, o gerente anotando lá, o Akita, né? Anotando lá, mais alguma coisa no seu pedido? Aí eu bati no balcão e falei assim, eu quero emprego! Me contrata que eu quero trabalhar aqui. Confesso, tá, gente? Eu dei uma surtadinha na hora. Aí ele falou assim, você com essa cara de fresca, você quer trabalhar aqui? Gente, vocês acham que eu tenho cara de fresca? Cadê o RH, hein? Se alguém falar que eu tenho cara de fresca. E aí, eu tive que fazer uma venda lá. Eu tive que vender uma ideia que eu poderia ser boa no que eu estava me propondo a fazer. E ele acreditou em mim e passei na primeira fase da entrevista que eu mesmo fui lá me dar. Qual vocês acham que foi a lanchonete? Yes. Quem que falou aí? Bate palma aqui, ó. Yes. Só que tive que convencer minha mãe. E aí, tive que fazer a segunda venda. Porque resiliência tem a ver com venda também. Mas consegui, tá, gente? Porque eu sou boa, né? De lado. E aí, cá estou eu no meu primeiro emprego. Quem sou eu? A sorridente ou a séria? A sorridente, porque resiliência, gente, você toma uma porrada, mas você levanta e dá um sorriso. E quando eu coloquei esse uniforme, eu falei, venci na vida. Porque foram 7 anos sonhando para vestir esse uniforme. E tem gente desistindo no primeiro mês de bater resultado. É ou não é? E aí, turma, fui lá trabalhar, matar a vontade, e aí eu falei, venci na vida. Comecei a espalhar para todo mundo que eu estava trabalhando no McDonald's. Por quê? Você tem que honrar a tua história. E quando deu o primeiro mês, o gerente me chamou para ir lá buscar o olerite, que eu não fazia a menor ideia do que era olerite. Ele me explicou, quando eu abri o olerite, eu falei, meu Deus! Aí ele falou, o que foi, Monique? Eu falei, Zé, que é do nome, né, do gerente. Falei, eu vim realizar meu sonho de infância e ainda ganhei R$55. Cara, isso é incrível! E minha cabeça estourou. Porque eu falei assim, meu Deus do céu, quando a gente faz o que a gente ama, o dinheiro vem até nós. Faz sentido, gente? E aí eu criei um branding, eu era a menina do Mac. E comecei a chamar todo mundo para ir trabalhar no McDonald's, me ver trocando lixeira, me ver limpando o chão, e eu tinha muito orgulho disso. Muito brilho nos olhos. E fui a melhor animadora de McFesta, tá, gente? Quem precisar de animadora pode me chamar, tá? Eu garanto. O que aconteceu, turma? Passaram-se 2 meses, eu já sabia tudo. Como fazer tudo. Lanche, limpeza, atendimento, e o meu caixa era sempre o mais... que a fila era mais longa. Por quê? Porque todo mundo queria ser atendido por quem gera encantamento, gente. Porque quem orgulha, quem bate no peito e fala, pode vir que eu sei como te atender melhor. E aí, o pessoal começou a ver que eu era diferenciada, enrolei minha mãe lá 6 meses, aí minha mãe foi lá pedir a conta. Aí o gerente falou, não vou dar conta não, sabe por quê? Tua filha tem potencial. E ele não deixou ela me demitir. Quando eu ouvi aquela palavra, eu não sabia, não tinha a menor ideia, tá? Do que era. Pô, tem o quê? Aí, eles me levaram para uma avaliação para eu ser promovida para a área de marketing. E eu não fazia a menor ideia nem do meu nome, quiçá o que é marketing. 16 para 17 anos. Então, por 6 meses, eu fui promovida já para um cargo da equipe gerencial, como assistente de marketing, para inaugurar as lojas do ABC. Quem aqui conhece o ABC? Show! Quase todos os restaurantes lá, se vocês passarem, vocês vão lembrar de mim.
E qual que era o meu papel? Treinar os times. Então a pessoa falava assim, ó, qual é teu nome? O Dario foi lá pedir emprego, aí ele falou, problema. Eu falei, contrata ele, que ele falou, problema, ele tem potencial, eu treino esse menino. Então eu comecei a tirar as pessoas da criminalidade, das drogas e começar a trabalhar com a gente. Só que, gente, uma líder de 17 anos despirocada, o que que faz? Resultado, porque não tem medo de errar. Não tem medo de cair e fazer, porque se adapta rápido. Resiliência está relacionada à adaptabilidade. Passaram-se os anos, eu fui crescendo na empresa, aí eu deixei de cuidar de uma loja, passei a cuidar de 11 na área de marketing, depois de 28 lojas, e aí chegou um dia que o diretor estava indo lá, me chamou para uma reunião, eu não sabia nem meu nome direito, estava de folga, não sabia nem o que ele queria falar comigo, não tinha nem como ir na loja, peguei a bike e fui de bike. Quando ele me viu suada e descabelada, ele falou, tá, já entendi, depois a gente conversa. Eu falei, vixe, ele vai me mandar embora. E aí eu fui promovida. E assumi um projeto de 202 restaurantes lá, com mais ou menos 20 anos. Porque ele entendeu que na minha cabeça eu não via problema, eu via solução. Então, quando você desenvolve a musculatura da resiliência, o teu cérebro ele não vai processar obstáculo, ele vai ver como você se impulsiona. Jamais imaginei que eu seria promovida por ter ido numa reunião de bike. Mas, sou brasileira, não desisto nunca, né? Então, pense o seguinte, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E sem sacanear o coleguinha. Então eu sempre fui uma líder que se eu cresço, todo mundo cresce. Por quê, gente? Eu não posso ser egoísta de ter conhecimentos e não compartilhar para as pessoas crescerem. E repito, se só você faz o que você faz, você passa a ser referência para a sua concorrência também. Você ensina ele a ser melhor. Porque se todo mundo melhora, todo mundo ganha. Imagina vocês melhorando as empresas de vocês e melhorando a vida de mais de 13 mil pessoas que impactam diretamente na vida dos clientes e na vida dos familiares também. Então a gente precisa ser multiplicador. E aí, aqui que eu fui desenvolvida, na primeira universidade corporativa do Brasil, em 97 chegou a McDonald's University, Centro de Desenvolvimento de Liderança. Então eu fui desenvolvida para desenvolver líderes. O que eu faço? Sucesso, brincadeira. O que eu faço? Desenvolvo líderes de si mesmos e líderes de outras pessoas. E uma das primeiras coisas que eu aprendi em 97 foi com o ex-presidente do McDonald's, Marcel Fleshman. Porque eu via que ele chegava lá no escritório e ele ia treinar antes de trabalhar. Então ele ia desenvolver um outro tipo de musculatura. E aí, esse daqui é o Marcel Fleshman. Depois de 28 anos, eu estava correndo no Parque Ibirapuera e ele estava de bike. Ou seja, é hábito, estilo de vida. A gente estava conversando aqui, estava conversando com a Paty, nos 50 a mais, olha só. E aqui, gente, é a academia que é dentro do prédio. Olha que interessante, né? Em 97, será que a gente pensava em inovação? E aí eu quero que vocês pensem o seguinte, por que eu estou contando isso para vocês? Porque se vocês não cuidarem desta empresa, a empresa de vocês não vai ser resiliente. E isso eu aprendi lá atrás, tá? E pratico até hoje. Então entendam e pensem o quanto vocês estão cuidando dessa empresa hoje. Aqui é o CEO, aqui é diretoria, isso aqui são os departamentos. Você vai ter o RH, você vai ter vendas, mas se alguma coisa, algum departamento não melhorar, não tiver bom, a empresa não vai para frente. Então vocês têm que entender que vocês são a maior prioridade para a empresa pulsar. Isso eu aprendi com ele, tive recentemente com ele, ele continua na mesma pegada. E aí, gente, só mais um pouquinho dessa trajetória. Com 22 anos, eu já fazia alguns eventos muito grandes para fazer um movimento como esse aqui. Tá vendo ali com o Chitãozinho chorando?
Eu olho e falo, meu Deus, que isso é épico, hein? Eu com 22 anos trazendo Chitãozinho Chororó para evento, para a gente fazer movimentos como esse, com a Lu Alckmin também. Então, nessa época, eu já coordenava ali um projeto que englobava 202 restaurantes para a gente salvar vidas. Vidas de crianças com câncer, crianças carentes, enfim. Qual que é, agora eu faço a pergunta para vocês, qual que é o impacto que vocês estão gerando positivamente na vida das pessoas que está sendo um legado? Isso não é sobre dinheiro, tá, gente? Isso é o quanto vocês estão se doando, cuidando de vocês para cuidar dos outros. E escreve aí, eu só levo o outro até onde eu já fui. Se eu estou bem, minha empresa está bem, minha família está bem. Então aqui é um pouquinho do que é essa trajetória. Recebi uma proposta de uma promoção e falei, ai, eu acho que não faz sentido. Então eu quero que vocês pensem o seguinte, e escrevam aí, proposta não substitui propósito. A empresa que vocês têm só existe por causa do sonho de alguém. E esse sonho está relacionado ao propósito de vocês. Mas nenhuma proposta pode ser maior do que o propósito. E eu tive muita certeza quando eu recebi a proposta dessa promoção e não aceitei e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E fiquei um ano sabático e praticamente caí de paraquedas sem querer numa outra profissão que não tinha nada a ver, eu nunca sonhei em viver naquela profissão. E o Daniel, mesmo sem saber, deu um spoiler aí. Eu saí de uma empresa onde meu sonho era ser destaque do mês, nunca fui, mas fui destaque do ano 2 vezes nacionalmente na área de marketing lá, por causa da forma que eu ajudava as empresas, as lojas a terem lucratividade, mas movendo propósitos e principalmente cuidando de mim, minha saúde mental, minha saúde física. E aí, gente, quando eu saí de lá, qual que vocês acham que foi a profissão que eu migrei? Que eu nunca imaginei que estaria, mas até o Daniel falou até alguma coisa relacionada a essa profissão aqui na frente. O que vocês acham que foi? Não, essa daí eu sou até hoje. O Rodrigo falou animador de festa, essa eu sou até hoje. Não, já dava treinamento. Quem mais? Olha para o céu, vocês lembram do quê? Hã? Olha lá, quem falou? Comissária. Gente, vocês acreditam que eu caí de paraquedas na aviação? E eu nunca imaginei que eu estaria lá. Aí, quando eu caí de paraquedas lá, eu falei assim, meu Deus, vai ser incrível eu me desenvolver em liderança sem estar em cargo de liderança. Liderança é cargo, gente? Ou é posicionamento? Tem que ter idade? E os líderes de vocês, como é que estão? Estão se posicionando? Eles têm maturidade, independente da idade? Vão pensando aí. Cair de paraquedas na aviação. Diferente da meritocracia, numa empresa como o McDonald's, a TAM, na época, é por tempo de casa. Então eu caí de paraquedas e fui pro rabo da fila. Tem que ter resiliência para você adaptar teu cérebro. Então, primeiro, eu tive que passar por uma adaptabilidade, saindo ali de um ambiente hostil. Nunca me envolvi com drogas, tá, gente? Nunca assaltei ninguém. Podem puxar minha ficha. Mas eu quero protocolar, né? E aí, caí de paraquedas numa profissão que eu nunca imaginaria que eu fosse vivenciar. E eu, como sou muito séria, em pouco tempo me destaquei na empresa. E aqui era a forma que eu trabalhava. Por que será que eu gero tanto encantamento? Porque para você ser referência, você tem que fazer diferente. Você tem que fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Vamos falar que você é louco? Sim, aí você está no caminho certo. Então, com 1 ano e 7 meses, lá não é por meritocracia, mas com 1 ano e 7 meses, eu fui eleita entre as 30 melhores da empresa, nesta função. Aqui é uma saída de emergência, tá, gente? Eu já voava em rotas internacionais, fui eleita entre as 30 melhores na empresa, e aí fui promovida para um cargo que chamava líder da mudança. Mas nem existia esse cargo, eles inventaram lá. E aí colocaram esses 30 comissários. Qual que era o nosso papel? Gerar encantamento para aumentar faturamento.
Porque, gente, cliente feliz volta. Só que eu quero que vocês peguem alguns insights. McDonald's, processo, sujou, limpou, molhou, secou. Tem que ter resiliência. Não tem meio resultado. Ou você faz, ou você não faz. O que vocês vão levar daqui da aviação? Estado de presença. Como é que está a mente de vocês na empresa de vocês? Vocês estão presentes ou a mente está vagando? Gente, olha só. Todo lugar é aqui, todo momento é agora. Outra coisa que eu quero que vocês levem de insight aqui da aviação. Honre e respeite a história de todo mundo. Cada cliente é um cliente, cada colaborador é um colaborador. Todo mundo é único, não importa quem são. Honre e respeite a história deles. Outro insight para vocês. Tudo é passageiro. Vai ter dia ruim? Vai passar. Vai ter dia top? Vai passar. Vai ter mês que vocês não vão bater meta? Vai passar. A única coisa que não pode passar é a vontade de vocês vencerem. Sabe por quê? Porque o ontem não volta mais, gente. Então vocês têm que acordar para vencer todos os dias alguma batalha interna. Porque aqui, gente, no avião, o que eu aprendi é que se o avião cair, game over. Vai ser o melhor dia da minha vida. Então, quando eu ia voar, eu falava assim, eu estou indo para o melhor voo da minha vida. Quando vocês estão saindo de casa, vocês estão falando, quando vocês vão para a empresa, eu estou indo para o melhor dia da minha vida, para o melhor lugar que existe no mundo, para estar com as pessoas mais importantes da minha vida? Já parado para pensar nisso? Outra coisa, solitude. Aqui a gente vive sozinho o tempo todo. Então eu viajei pelo mundo, tenho aí uma bagagem bem multicultural. Estou bem rodada, tá, gente? No bom sentido. Mas, aqui, a gente precisa ter muita inteligência emocional, a gente tem que ter resiliência, porque cada hora a gente está num lugar diferente, temperatura diferente, horário diferente. Nós precisamos estar atentos a tudo. Eu salvei a vida de 2 pessoas já no avião. Um menino que se engasgou e um comandante que passou mal na hora do pouso. Já que é para ser que seja assim, bonito, né? Para a gente ver se a gente está pronto para emergência. E quando tem emergência na empresa de vocês? Vocês estão prontos para qualquer situação? Isso é treinamento, tá, gente? Organização cultural. Você precisa estar sempre em estado de presença. Não espera a bomba estourar para você ver como você vai resolver os feridos. Você tem que ter gestão de crise o tempo todo. Por que hoje eu entro em grandes empresas? Porque a minha cabeça é projetada para fazer o tempo todo gestão de crise. Porque qual que é hoje a maior qualidade que todo mundo tem que ter? Inteligência emocional. Porque na hora que tocou o despertador, o avião está subindo, gente. Então vocês têm que ter inteligência emocional para ter combustível para o voo todo, até o avião pousar. Faz sentido, gente? E aí, vocês precisam entender que quando a gente está aqui na aviação, todos os dias é único. E quantas vezes vocês estão deixando para depois alguma coisa que não vai mais voltar? Então pensem o seguinte, que vai ter dia que vocês vão ter saudade da família de vocês, vai ter dia que vocês vão ter muitos problemas sérios. Uma outra coisa que eu quero trazer aqui da aviação que é muito séria. Lembra quando o avião bateu lá em 2007? Alguém viu a empresa parando? Sabe por quê? Porque a gente é preparado até para os piores cenários. Então, gente, quando vem uma ex-comissária aqui, entendam que o nível de bagagem de inteligência emocional, ele está lá no céu. Por quê? Porque quando eu vi que a empresa não parou e a gente continuou mantendo os voos até no apagão aéreo, eu entendi que ninguém me derruba. E é isso que vocês têm que pensar. Nessa questão aqui, ó, como é que está este CEO de vocês? Ou vocês estão espanando na saúde, ou vocês estão espanando quando vocês chegam lá, estourando com o time de vocês. Gostaram de ver um pouquinho aqui da aviação? Estão pegando os insights? Eu quero trazer aqui, vocês estão vendo, de adaptabilidade. Eu vou trazer aqui um vídeo, e eu vou mostrar e vou trazendo, contextualizando. Saí da aviação, fiquei lá 8 anos, tá? Saí da aviação para me dedicar exclusivamente para desenvolver vocês, empresas. E aí, turma,
Eu só saí da aviação porque a própria psicóloga falou, tá pequeno para você aqui. Você precisa voar mais alto. Porque é uma judiação, gente. Eu tenho a energia que eu tenho e não consegui ajudar tantas pessoas. Vocês já pararam para pensar no potencial que vocês têm aí dentro também? Vocês estão ajudando o número de pessoas que vocês poderiam ajudar? Ou vocês estão queimando cartucho todo dia? E aí, vou mostrar para vocês aqui uma outra parte aqui da minha vida. E aí vocês vão entender por que a gente está falando de resiliência, tá? Neste vídeo que vocês estão vendo aqui, ó, é a Aconcagua. Alguém conhece a Aconcagua? A Aconcagua é essa montanha que fica entre Chile e Argentina. Obrigada, Daniel. Chile e Argentina. Não sei se vocês estão entendendo, mas é uma prova de corrida. E não sei se vocês entenderam, mas vocês estão diante de uma atleta, ex-atleta de alto rendimento de corrida de montanha. E quando eu me inscrevi para essa prova, gente, não tem onde treinar no Brasil. E é uma prova de 3 dias. Então é como se eu estivesse montando empreendimento e não tem mercado. E também 3 dias em alto rendimento seria algo novo para o meu corpo. Mas foram 162 dias de treinamento, tá? Para essa prova mesmo sem ter terreno para treinar, porque lá são 4.000 metros de altitude e no Brasil não tem. Eu comecei a divulgar que eu ia ser campeã na prova em setembro, a prova seria em março. Vocês conseguem visualizar o resultado que vocês querem na empresa de vocês? No primeiro dia, eu não consegui patrocínio, tá, gente? Fui sem patrocínio, ninguém acreditou em mim. Quantos clientes não acreditam em vocês também? No primeiro dia, meu tórax fechou, não conseguia respirar. E eu tive que andar 2,8 km. Numa prova, um atleta, 2,8 km é muito para andar, né? Aqui, é só para vocês ouvirem um pouquinho, que é de boa a prova. Não tem vento forte. Esses EPIs são obrigatórios, tá, gente? Senão você está desclassificado, é uma prova de nível técnico altíssimo. Você pode cair, você pode morrer, então você assina um termo, você está ciente disso. E aí, no primeiro dia, eu caí para a segunda colocação. No segundo dia, que é esse dia aqui, eu precisava tirar o tempo, porque meu concorrente está na frente. E aí, você vai sentar e vai chorar ou você vai reagir? Gente, na montanha não dá para chamar Uber, tá? Você tem que ir até o final. No segundo dia, eu caí para a segunda colocação por 8 segundos de diferença. 8 segundos é muito pouco, gente, no final do mês, para bater meta. Eu não conheci os atletas, tá, gente? São atletas de outros países. Você precisa conhecer a fundo a tua concorrência? No terceiro dia, eram só 10 quilômetros de subida. Mas olha, presta atenção, é na subida que a canela engrossa. Se ficar difícil, você tem que ficar mais forte. Então, no terceiro dia, gente, foi exatamente quando eu tinha que virar o jogo. Ou é tudo, ou é tudo. 162 dias treinando, investindo naquela empresa. E aí, você vai perder? O que você acha? Era só 10 quilômetros de subida, de boa, túneis. Eu comecei a ter alucinação, achando que eu estava na lua mesmo, tá, gente? De verdade. E aí tem que ter foco, tem que ter resiliência, tem que ter muita estratégia mental. Vai aparecer eu passando aqui, ó. Olha lá. E aí é guerra, né, gente? Porque eu acordo para vencer. E lógico, se não saísse do buraco, não é Monique Agnes, né, gente? Mas aqui foi exatamente quando eu segurei a faixa e visualizei os 162 dias que eu profetizei exatamente para ser campeã geral na prova. Obrigada. Gostaram, gente? Gostaram? Obrigada, gente. Eu não olho muito porque senão eu me emociono. Mas olha, por que eu trouxe para vocês 3 cenários diferentes? O que vocês viram em comum com os 3 cenários? O que mais? Resiliência, o que mais? Determinação, força, foco, persistência. E, gente,
Um dos mantras que vocês têm que colocar na alma de vocês: haja e acredite como se fosse impossível fracassar, porque o resultado que vocês querem começa aqui. Eu falei para vocês, em setembro eu comecei a divulgar que eu ia ser campeã. Sabe por quê? Não depende de ninguém. Eu não preciso conhecer os concorrentes, eu preciso conhecer o meu potencial. E é isso que vocês têm que fazer também. E todo mundo me negativou. Só que eu falo assim, tá bom, teu não vai me levar para o meu sim. Entendam, gente, que resiliência tem que ter muita estratégia mental, porque o mercado vai tentar derrubar vocês. Mas aí, se ficar difícil, você fica mais forte. Então aqui, chorei bastante. Por quê? Porque eu entrava naquele lago para fazer crioterapia e dói tudo, para eu ter recuperação muscular rápido. Vocês estão dispostos a passar pelo desconforto para vocês gerarem o resultado que vocês querem? E aí eu falava assim, chorando dentro do lago: a dor é passageira, a glória da conquista é para sempre. Eu abri 4 minutos e 41 da segunda, 20 minutos da terceira, mas eu fui a quinta na geral entre os homens. Por quê? Gente, é potência. É que vocês me vêem pequenininha assim, mas é tudo enganação, tá? o Beto, ele tentou me deixar mais romântica hoje. Mas é tudo enganação. E aí, gente, olha só, eu quero que vocês entendam o seguinte. Aqui, ó, é só a cerejinha do bolo. Se você quiser tirar foto, pode tirar agora. Peraí, aqui é só a cerejinha do bolo, tá? Quando vocês estão entregando o resultado, o cliente está vendo só a cerejinha do bolo, mas o resultado, ele foi definido a partir do momento que eu falei assim: eu tenho 162 dias para construir o resultado, e o resultado vai ser: eu serei a campeã nesta prova. Vocês têm essa voz de comando para o resultado que vocês querem na empresa de vocês? Vocês entendem que resiliência está muito relacionada à voz de comando? Vocês precisam projetar as sinapses neurais para ter resultado. Todas as empresas que o Daniel falou, todas tiveram resultado, porque eu sempre brinco, mas é uma brincadeira séria. Eu falo assim, ó, se tá meu nome, só tem uma opção: vai dar certo, porque eu vou criar as rotas. Então, gente, vocês estão vendo que por mais que não é de onde você veio, mas é o que você quer gerar de resultado. Qual é o impacto que você quer gerar na vida das pessoas? Então eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, aqui é só para vocês entenderem essa dualidade, tá? De quem está hoje palestrando aqui para vocês. Mentora, treinadora, mais de 29 anos transformando vidas. E o meu trabalho é o quê? Com foco em planejamento estratégico infalível, porque nunca dá errado. Enquanto eu estiver no controle, não dá errado, porque eu preciso controlar aqui. Vocês têm que pensar assim também, gente. Única treinadora comportamental e palestrante de alta performance no Brasil que fui campeã nessa prova. Sabe por quê? Porque ninguém quer pagar pelo preço da alta performance. Todo mundo quer ficar no comodismo. E as pessoas jogam a toalha muito antes de tentar. Mas quando tenta e vê que uma vez não deu certo, já desiste. E aí, gente, vocês não conseguem trabalhar a musculatura da resiliência, porque às vezes vocês estão no próximo passo, ai, mimimi. Não, gente, é aí que vocês têm que ir pra cima. Se ficar difícil, eu fico mais? Não, eu sei que vocês não jantaram ainda, mas dá pra ser melhor. Se ficar difícil, eu fico mais? Yes. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte: vencedores jamais desistem. E desistentes jamais vencem. Vocês estão de qual time aqui? Desistir não pode ser a nossa primeira opção, jamais. Por quê? Eu estou de frente com uma comunidade poderosa aqui, ó. Não é possível que alguém aqui não vá poder me ajudar. Faz sentido? Só que às vezes vocês ficam com aquele orgulho, os mimimi, não vou falar comigo. Não, gente, eu tenho que deixar o meu orgulho de lado e ser resiliente e quebrar essas barreiras. Então lembrem-se sempre disso: desistentes jamais vencem. E às vezes vocês estão deixando de crescer porque vocês estão desistindo muito antes de tentar, ou às vezes de fazer o poderoso networking,
que o Daniel falou. Vocês estão deixando a oportunidade na mesa. Ó, e hoje tem pitch, não tem? Eu quero ver o melhor pitch da vida de vocês hoje aqui. Posso contar com vocês? Sim ou sim? Olha lá, hein, gente? E aí a galera vai falar que é sorte. E é sorte mesmo, tá? Tudo isso que eu construo dentro das empresas e na minha vida é sorte. É sacrifício, é organização, é renúncia, é trabalho e é empenho. E é esse tipo de sorte que eu quero ver vocês construindo na empresa de vocês. Vocês viram que agora a gente entra no modo autoritário, né? Porque não tem mais opção, entendeu? A opção é construir a sorte. Porque depois, quando eles verem vocês no pódio, eles vão falar que foi sorte. E aí você vai falar, realmente, foi sacrifício, foi muita organização, foi renúncia. Quantas vezes vocês deixaram de estar com a família? Quantas vezes vocês deixaram de fazer aquela viagem dos sonhos para investir na empresa? Ou seja, gente, faz parte, porque isso desenvolve o músculo de vocês. Então aqui são algumas das empresas que o Daniel falou, que eu já tive o privilégio de ajudar a aumentar lucratividade e qualidade de vida das pessoas. Porque pessoas sem qualidade de vida não conseguem construir uma empresa que lucra. Ela pode até ter faturamento, mas não necessariamente ela vai ter lucro. Porque as pessoas elas não têm uma mentalidade lucrativa, porque elas não têm qualidade mental. Então a gente precisa entender que quando vai uma treinadora como eu lá é para trabalhar esses dois pontos, tá, gente? E aí eu quero que vocês entendam o seguinte: a empresa só cresce até onde a sua mente suporta evoluir. Ou seja, a empresa está sendo seu reflexo. Olha que interessante. Se você tem mais resistência à mudança, você não vai ter inovação e você só vai se desgastar. Agora, se você está mais adaptável e está aberto a ser uma pessoa resiliente, como vocês estão vendo uma pessoa aqui, que há 30 anos ou mais, né, está desenvolvendo cada vez mais resiliência, você tem mais crescimento e mais consistência. E as empresas só sobrevivem se elas são consistentes e estão abertas à adaptabilidade. E aí, eu faço uma provocação. Você quer ver a tua empresa crescer? Fortaleça a tua mente, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Fortaleça a sua mente. E isso começa de hoje, de agora, do pitch, quando vocês forem fazer. Vai ter que ser o melhor pitch. E aí, turma, nós temos 3 forças da mente campeã. E mente campeã não é sobre pódio, tá? É sobre vocês acordarem para vencerem as batalhas internas. Porque é isso que derruba vocês. Então a gente tem que pensar o seguinte: estratégia, disciplina e resultados. Escreve aí: disciplina supera talento. Eu não treinava tanto quanto os outros atletas, mas eu sou extremamente disciplinada na minha mente. Então eu derrubei os meus oponentes, sem matar ninguém, tá, gente? Então vamos pensar o seguinte: nós temos o quociente de inteligência, o emocional, mas o que faz a base é o da adaptabilidade. Gente, aqui que está o ouro, é aqui que vocês têm que investir no desenvolvimento de vocês, para vocês terem exatamente o que? Alta performance. Então vocês precisam entender que para vocês terem estratégia, vocês também vão ter que ter disciplina para a construção dos resultados. E com isso vocês vão precisar se adaptar com os cenários. E não é sobre tempestade, é como eu me preparo para qualquer tempestade. É isso que vocês têm que pensar. Então, olha só, quero que vocês pensem aí, tá? Vocês estão usando o tempo de forma inteligente? Por quê? Hoje vocês têm que sair daqui. Cadê o... Quem que é o da Plastic? Colocou as cadeiras aqui, cadê? Olha lá, qual que é teu nome mesmo? O Fernando trouxe as cadeiras, só que eu vou falar uma coisa. Hoje vocês têm que tirar o bumbum dessas cadeiras do Fernando e mudar a cabeça de vocês. Vocês têm que chegar em casa e botar plano de ação. E dormir com o plano de ação em mente já. Para vocês colocarem resultado a partir de hoje. Então a gente tem que pensar o seguinte: essa questão da adaptabilidade, ela é todo um processo, tá, gente?
Então, olha só, a adaptabilidade é o novo QI. Não adianta você ser o mais inteligente se você não se adapta, porque você vai ficar para trás. Olha só, o sucesso não vem de quem sabe tudo, vem de quem muda rápido quando o cenário muda. Quem não se adapta não está voando. Então, lembrem-se sempre disso, o quanto eu estou aberto a me adaptar. Da mesma forma, está mudando o tempo, agora eu vou mudar a roupa. Mas vocês precisam pensar nisso na empresa também. Qual é o tipo de treinamento que eu tenho que trazer agora? Qual é o tipo de cliente? Como é a abordagem para o cliente? O que eu preciso aprender que eu ainda não sei? O que eu preciso me atualizar? Então, olha que interessante. Se a sua mente está 80% no operacional, os 20% que sobram nunca vão sustentar a resiliência do teu negócio, porque você está sempre sem energia. E um empresário sem energia não movimenta a economia. A gente tem que pensar o seguinte, que nós precisamos mudar esse cenário mental de vocês. A gente precisa mudar a partir de hoje. Então, olha que interessante, ó. Se você está 20% só no estratégico, tua bateria está sempre na reserva. E aí você não tem tempo para treinar. Treinar mesmo, cadê o dono da academia aqui? Cadê? Que acabou de entrar, né? Cadê? Olha só, não tem tempo de treinar, não tem tempo de se alimentar. Esquece que a alimentação faz parte de uma estratégia de alta performance. Por quê? A alimentação é combustível, mas ela tem que ser combustível aditivado, não adulterado. Ela não pode danificar o teu sistema. Não tem tempo de dormir. Então, olha que interessante. Vamos pensar aqui, ó. A maioria das pessoas está 80% no operacional. Mas você deveria estar aqui, ó, para você potencializar teu autocontrole. Quanto mais você fica no estratégico, mais resultado você constrói, mais produtivo você fica. Porque você vai conseguir orquestrar a sua equipe, sem você espanar. Achei maravilhoso que ele trouxe... Qual que é o teu nome? O Júnior trouxe o lanchinho. Por quê? Para dar combustível para vocês absorverem melhor. Eu trouxe só alimento saudável, que eu já dei uma olhada. É combustível aditivado. Então vocês têm que pensar isso daí, porque aí vocês começam a pensar de forma estratégica. Quando eu vou treinar CEO, primeira pergunta que eu faço para o ser de luz lá: o que você come quando você está em reunião de negócio? Porque isso te faz fechar ou perder o negócio. Tem que ser estratégico, até na hora da alimentação. E aí, turma, vamos pensar o seguinte: você está evoluindo no teu ciclo de performance evolutiva? Para você ter resiliência, tem que entrar nesse ciclo. A zona de aprendizagem e zona de desempenho. Um empresário que não está nas duas zonas, ele para de crescer. Então, olha que interessante. A zona de aprendizagem é onde você expande o que você ainda não está dominando. Vocês não tiveram recentemente uma palestra sobre inteligência artificial? Não é todo mundo que domina. Então, o pessoal entrou na zona de aprendizagem. O objetivo é aprender, testar, ajudar, fortalecer. Como que eu vou entrar numa zona de aprendizagem? Eu vou visitar os outros nichos diferentes do meu, porque isso pode me dar insight, isso pode melhorar minha resiliência, isso pode cortar o meu caminho, porque não precisa ser o mesmo nicho, mas eu preciso estar o tempo todo em zona de aprendizagem, para depois eu voltar e estar em zona de desempenho, onde você aplica o que você domina e transforma performance em crescimento real. Hoje eu estou aqui na zona de desempenho e vocês na zona de aprendizagem, mas quando vocês levantarem o bumbum das cadeiras do Fernando, eu quero todo mundo na zona de desempenho, porque senão vocês não crescem. Nada vai valer vocês virem aqui, jantar e fazer network e não colocar em prática. Então vocês precisam levar esses conhecimentos para o time. O time tem que estar o tempo todo em zona de aprendizagem e zona de desempenho, porque aí você roda o crescimento da sua empresa sem espanar o time. E nenhum sucesso profissional vai justificar o teu fracasso na saúde mental e física. Forget about this, my darlings. Esquece. E põe lá, hein?
Põe lá, do lado do espelho do banheiro, põe do lado da cama, para vocês pensarem o seguinte: eu sou o principal pilar da empresa, mas eu preciso estar saudável. Tudo precisa estar fluindo. Então, quando eu levantar, eu já vou pensar: o que eu vou fazer a partir de amanhã? Como eu vou dormir hoje? Como eu vou me desconectar a mente? Como eu vou me recarregar? Quanto tempo eu estarei presente com a minha família? Porque isso também faz parte do sucesso. Então, vamos pensar isso daí também, tá, gente? E aí, vocês têm que pensar aqui, ó. Você não come a fruta no mesmo dia que você planta a semente. Então, vocês têm que pensar que hoje é só um plantio. Porém, vocês vão se lembrar de mim o resto da vida. Sabe por quê? Porque... Oi? Aí, arrasamos, hein, Júnior? Depois você me dá um desconto lá, hein? E eu quero que vocês pensem o seguinte, gente. Hoje, a gente só está plantando, mas vocês precisam regar diariamente. A gente está entrando em alta temporada, principalmente para quem é varejo. Faz sentido? O time de vocês está preparado para suportar a alta temporada? Porque olha só, não adianta cobrar performance do time se vocês não plantaram lá no começo do ano. Porque agora o que vocês estão plantando é 2026 já. 2026 é hoje, tá? Então hoje vocês têm que ter resiliência para pensar o que eu devo fazer mais do que eu já estou fazendo, o que eu devo deixar de fazer que não está dando certo e o que eu preciso começar a fazer que eu não estava fazendo. Muitos já pensaram, cuidar da minha saúde. Foi ou não foi? Outros já pensaram, preparar melhor o meu time. Outros já pensaram, cuidar mais da minha família. Porque, gente, isso que faz a diferença. Mas vocês precisam entender o seguinte. Olha só. Seja paciente no processo. Eu treinei só 162 dias para uma prova. Sabe por quê? Isso se chama foco. O empresário que é resiliente, ele sabe exatamente onde ele tem que colocar energia e ele sabe o tempo de maturação. Então vocês precisam entender o seguinte: hoje está dada a largada para 2026. Quais são os resultados que vocês querem para 2026? Qual é o processo que vocês precisam colocar em prática? O que vocês precisam deixar de colocar em prática? Quem são os aliados? E quem são os sabotadores? Às vezes está aqui, mas vocês têm que pensar isso daí. E aí, turma, vamos pensar aqui, ó, em alguns pontos de resiliência estratégica. Como os campeões pensam enquanto os outros estão desistindo? Vamos pensar aqui, ó. O crescimento da empresa nunca ultrapassa o crescimento do empresário. O crescimento da mente do empresário. Então, gente, vocês têm que pensar hoje o seguinte: a minha empresa está do tamanho que eu gostaria? O lucro é o que eu gostaria? Não estou falando de faturamento, que é bem diferente de lucratividade, tá, gente? Porque às vezes vocês estão faturando 1 milhão, mas não está lucrando o que vocês gostariam. Então, vocês têm que pensar isso daí. Porque às vezes a empresa não está lucrando porque a mente de vocês está limitada. Não é falta de braço, é falta de estratégia. Resiliência é um músculo, ela se fortalece no atrito, não no conforto. Então a gente precisa fazer o quê? Treinar a mente todos os dias. Sucesso não tira folga. Por isso que poucos têm resultados expressivos. Porque a galera quer dar folga, deu domingo, tá de folga, sucesso! Vai dormir, depois você volta. Não, gente, vamos lá. Crescimento não vem do que você conquista, mas do que você suporta sem perder a direção. E dói, hein, gente, crescer? Dói. Disciplina e resiliência constroem resultados, mas é o propósito que o sustenta. E volto lá, hein? Proposta não substitui propósito. Não se percam em propostas que vão sabotar o caminho de vocês.
O mercado não quebra empresas, ele revela quem parou de evoluir. A gente viu na própria pandemia. Quantas empresas nasceram porque entenderam que não é a questão da pandemia, é a questão do que eu posso fazer para me adaptar com este novo cenário. Deixa eu trazer mais um insight da comissária, hein? Veio aqui assim, ó, lá de cima. Em caso de despressurização, coloca a máscara de oxigênio em quem? Então vocês entenderam, né, gente? O mercado não quebra. Ele revela quem não quis colocar a máscara de oxigênio, para entender como é que estava. E vamos lá. Quem domina o caos dita as regras no futuro. Tira print e põe lá no quadro. Para vocês lembrarem disso. Presta atenção. Quando vocês colocam em prática a inteligência emocional, vocês estão dominando o caos. E aí, qual que é a minha dica? Hashtag dica da Monique. Diariamente, crie um caos e faça dele um caos controlado. Eu não quero acordar mais cedo, ninguém quer saber, só acorda, porque é um caos na tua vida. É assim que eu falo pra mim às vezes, tá, gente? Ninguém quer saber, só vai, minha filha. Ou vocês acham que quantas vezes eu... Bom, eles estão de prova. Quantas vezes eles souberam que eu acordo 3 e pouco da manhã para treinar? Isso porque eu não estou nem competindo, hein? Mas por quê? Porque isso é um caos. Depois o que vem eu bato no peito e falo, tá tranquilo. Ou seja, qualquer bucha que vem de empresa, eu resolvo. Porque eu já criei sinapse neural para isso. Vocês entendem que é neurociência, gente? Então olha só. Quem domina o caos dita as regras do futuro. O futuro é hoje, tá? O futuro é hoje. A gente já tem que visualizar o que a gente quer lá no final de 2026. Por quê? Vai ter caos? Óbvio. Mas você vai focar no caos ou você vai focar na tua inteligência emocional? O que eu posso fazer agora que eu ainda não fiz, mas que pode dar certo? Para quem eu posso ligar agora que pode me ajudar? Para quem eu não devo ligar que vai me ferrar? Que é mais ou menos isso, né, gente? Mas tudo é estratégia, tá? E aí vamos pensar o seguinte, você é o veículo de realização para gerar valor no mundo. E aí quando eu olho para cada um de vocês aqui, e aí eu ouço o Daniel falando mais de 13 mil vidas, gente, vocês não estão entendendo a potência que vocês têm de transformar a vida das pessoas. Porque não são só essas 13 mil e pouquinhos, quase 15 mil já. São as famílias delas, são os clientes, são as famílias dos clientes, são as pessoas que seguem esses clientes nas redes sociais e às vezes estão vendo fazer um post lá de vocês. Então lembra que você é um veículo de realização para gerar valor no mundo. E a tua empresa ela precisa ser um centro educacional. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou cria de uma universidade corporativa. Empresas que treinam pessoas crescem. Alguém viu o McDonald's quebrar? Ou seja, quantos anos? Vocês sabiam que o presidente entrou como atendente também? O presidente atual? Ou seja, porque a gente ensina pessoas a se desenvolverem. E é o meu convite para que vocês também ensinem as pessoas a se desenvolverem. Ah, Monique, mas eu tenho medinho que aí eu vou treinar e ele vai embora. Deixa ele voar, porque isso significa que você foi um grande líder, ao ponto dele ser tão bom que ele pode até se tornar teu concorrente, mas ele sempre vai ser grato, porque isso é liderança. Isso é a verdadeira liderança. Eu sempre falo nos meus treinamentos, eu falo, gente, eu não tenho concorrência. Sabe por quê? Porque eu ensino todo mundo, porque quanto mais eu ensino, mais eu contribuo para um mundo melhor. E aí qual que é a pergunta que eu faço quando eu chegar em casa? Hoje eu fui o exemplo do mundo que eu quero viver? Se eu não fui, o que eu posso fazer caso amanhã eu acorde e tenha a oportunidade de estar viva? Porque hoje acabou o dia. Quero que vocês pensem isso, tá, gente? E aí aqui, ó, tira um print para vocês lembrarem, hein? A partir de hoje, faça o que precisa ser feito. Foco!
Então repete comigo aqui, ó. Faça o que precisa ser feito. Foco. É foco no foco, galera. E eu quero mostrar para vocês. Tem uns minutinhos ainda, né? Só para mostrar uma foto pro pessoal. Posso? Quero mostrar para vocês a foto de um grupo muito forte de pessoas que de fato geram um impacto positivo na vida das pessoas e de fato estão dispostos a impactar. Não pelo dinheiro, o dinheiro vem, tá, gente? Quantas vezes já quebraram, já reinventaram, mas assim, quero que vocês olhem bem para esse grupo e lembrem-se sempre deles como referência na vida de vocês. Para que vocês não, quando pensarem em desistir, vocês sabem, não, desistir não pode ser minha primeira opção, porque eu estou lembrando dessas pessoas. E quero que vocês entendam, vendo essas pessoas aqui, que ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. E quero que vocês puxem uma salva de palmas para essas pessoas aqui, ó. Bate mais palma, gente, para vocês. Para que vocês sempre se lembrem que eu não vim aqui à toa hoje, tá? Mas para que vocês sempre se lembrem que essas pessoas, de fato, estão transformando gerações. Então, quando eu ouço o Daniel falando que a filha dele está lá, quando eu ouço... Eu esqueci teu nome. Eu esqueci porque é diferente, tá, gente? O Rimon. Quando eu ouço ele falando que ele está fazendo a sucessão, já está na fase de sucessão lá para os filhos das empresas. Isso é porque vocês estão impactando gerações, gente. Então lembrem-se que quando vocês hoje fizerem o pitch, ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Não pensa que hoje vocês estão aqui para vender o teu serviço, mas qual é o impacto que eu posso gerar na tua vida, através do que eu trago de solução. Porque eu sei que juntos a gente pode ir mais longe. Porque às vezes a cabeça de vocês está tão limitada, eu quero vender, mas você não está gerando transformação. Mas quando eu olhei para essas pessoas, eu falei, não, esses caras valem a pena eu ir lá falar com eles. Porque eu sei, por eles, que vocês geram transformação. Então eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Agradecer aqui, né, a Rick, que me trouxe, eles me convocaram, tá, gente? Eles falaram assim, ó, não tem negociação não, com você é sim ou sim, então vamos lá. Então eu quero agradecer também de novo, e vou deixar para vocês aqui, ó, um mapa que eu construí especialmente para vocês, que é um mapa da resiliência estratégica. Então vocês vão acessar lá, vocês conseguem, são 10 perguntas bem estratégicas que eu construí num Canva para vocês depois, amanhã, quando vocês acordarem e lembrarem de mim. Deixa eu ver, quem é casado aí? Ó, quando vocês lembrarem de mim, vocês avisam as esposas. Estou lembrando por causa do Canva. Tá bom, gente? Porque senão vai falar, eu lembrei da Monique. E a esposa não está aqui, né? Então eu quero que vocês lembrem amanhã e vocês acessem esse Canva e, de fato, coloquem em prática, pensando em vocês primeiro, e depois levem para as equipes para eles responderem também, porque eu acredito que vai ajudar muito. É uma ferramenta que eu construí para vocês, tá? Ela não existe, então, quer dizer, existe a partir de hoje, né? E pra gente, todo mundo pegou já? Show! E pra gente fechar aqui, só quero deixar mais uma mensagem aqui, ó, para vocês. Evolua agora. Decida hoje, porque quem demora para se mover, presta atenção, hein, gente? Assiste o próprio futuro ser comandado por quem teve coragem de começar. Então, a partir de hoje, está dada a largada para a construção de um futuro promissor, se assim vocês decidirem evoluir agora. Se assim vocês decidirem hoje fazerem o que precisa ser feito. Para que vocês, lá na frente, quando vocês lembrarem desta noite, que vai ser um divisor de água na vida de vocês,
vocês falem assim: valeu a pena eu ter começado. Valeu a pena eu ter começado e valeu a pena eu ter ajudado todos os associados também. Posso contar com vocês? Então eu quero pedir uma salva de palmas para vocês. Agradecer pela oportunidade.